Meus caros, professor Guilherme Cassi com comentários acerca da nossa disciplina de Teoria Geral do Processo. Compartilho com os senhores que neste momento nós damos início a um novo assunto, especificamente no que diz respeito à chamada Teoria da Ação. Então, neste vídeo eu farei alguns comentários, considerações acerca do significado inicial dessa expressão tão utilizada no meio jurídico, que é a ação. No primeiro momento, eu posso afirmar que ação tem para o vernáculo um sentido plurimo, na medida em que esta expressão pode ser utilizada em diferentes sentidos. No meio jurídico, é comum, inclusive, considerar-se a expressão ação como se fosse sinônimo de processo. Então, o processo judicial ou a ação. Porém, a partir, posso dizer, de uma técnica mais apurada, até para fins didáticos aqui na nossa disciplina, nós encararemos a expressão ação nunca como sinônimo de processo, e sim a partir de outros dois sentidos. Num primeiro momento, a ação pode ser vista como um direito, chamado, portanto, de direito de ação ou também direito de acesso à justiça. Esse direito de ação, ele tem por sustentáculo inicial o artigo 5º, inciso 35 da Constituição Federal, que é de conhecimento de todos nós, cujo texto diz que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. Então, a partir deste raciocínio, nós podemos entender que sempre que uma pessoa tiver uma pretensão juridicamente protegida, seja qual for, poderá ele buscar o Poder Judiciário, provocar o Poder Judiciário, para que o Poder Judiciário, portanto, manifeste-se acerca daquela pretensão. Quando eu falo deste direito de ação, em um primeiro momento, portanto, o direito de ingressar com uma demanda perante o Poder Judiciário. Por óbvio, e aqui frisa-se, não significa direito à procedência dos pedidos formulados, e sim que o Poder Judiciário irá conhecer da sua pretensão, seja para negá-la ou seja para deferi-la. No entanto, num sentido mais moderno, esse direito de ação ele pode ser considerado como um plexo de garantias a todo e qualquer cidadão, na medida em que, mais do que ingressar com uma demanda perante o Poder Judiciário, faz parte do direito de ação também apresentar manifestações no processo, produzir provas no processo, tomar conhecimento acerca dos atos praticados no processo judicial. Mais do que isso, ter uma solução adequada do processo judicial. E quando eu digo solução adequada, eu estou falando especificamente uma decisão judicial que seja proferida em tempo razoável e também que seja efetivada, tornada realidade pelo Estado. Então, o direito de ação, que num primeiro momento era entendido tão somente como o ingresso de uma demanda perante o Poder Judiciário, hoje pode ser visto num sentido mais amplo como um plexo de garantias. Logo, se, por exemplo, não lhe é permitido apresentar um recurso, interpor um recurso no processo, estar-se adiante também de uma violação ao tal direito de ação. É interessante você verificar que, historicamente, sobre o direito de ação, adotava-se uma teoria que era chamada de teoria imanentista. Segundo essa teoria imanentista, embora reconhecido o direito de ação nos termos expostos, somente poderia postular perante o Poder Judiciário alguém que tivesse, abre aspas, razão na pretensão jurídica deduzida ao Estado. E quando eu falo razão, significa que somente aquelas demandas que naturalmente seriam procedentes que estariam acobertadas pelo direito de ação.
quando eu uso a expressão imanente, eu estou querendo dizer algo que é não necessariamente inerente, mas que está interligado. Um depende do outro. No entanto, com a evolução da doutrina processual, nós entendemos hoje que, na verdade, por exemplo, o Código de Processo Civil brasileiro adota não a teoria imanentista, e sim a denominada teoria eclética. Essa teoria eclética, ela desvincula o direito de ação daquele direito que é apresentado ao Estado. Então, numa mão, eu tenho a pretensão da parte autora que busca ser satisfeita, que é uma pretensão amparada pelo direito ou supostamente amparada pelo direito. Em outra mão, eu tenho o direito de ação, que decorre em um primeiro momento do artigo 5º, inciso 35. Pela teoria eclética, independentemente de a sua pretensão ser procedente ou não, encontrar amparo no direito, na legislação ou não, você poderá exercitar o seu direito de ação. Então ele não é associado necessariamente à pretensão deduzida em juízo. Isto nos leva a uma consideração de que o Poder Judiciário conhecerá de todas as demandas, nem que seja para negá-las, nem para dizer ou para indeferir desde pronto a petição inicial, o processo será instaurado e conhecido pelo Poder Judiciário. Tá? Então essa é uma primeira consideração, a ação no que diz respeito a um direito. Num segundo ponto, a expressão ação juridicamente também pode ser entendida como um ato jurídico. E aqui me é mais interessante, inclusive, esta expressão. Ação como um ato jurídico de iniciar, de inaugurar um processo judicial. Então, o movimento real, o movimento praticado, o ato jurídico de você inaugurar um processo judicial é chamado, portanto, de ação. Ou, como diz a doutrina, ação exercida. Ação exercida. O importante deste conceito da ação exercida é que ele tem grande relevância jurídica. Por exemplo, a petição inicial, a distribuição ou o registro da petição inicial num processo civil, ou, por exemplo, num processo penal, o oferecimento da denúncia ou da queixa-crime, que correspondem, portanto, ao ato jurídico de se inaugurar um novo processo judicial. Este ato, este movimento, portanto, é considerado ação. E o senhor, a senhora, há de se recordar, por exemplo, que também a ação tem grande importância, digo, aos prazos prescricionais, na medida em que a prescrição nada mais é do que a perda da possibilidade de exercer a ação. Não significa que o seu direito, aquele direito desaparece, não, você ainda é titular de um direito, mas você não pode exercê-lo por não poder, então, inaugurar a ação, que é este ato jurídico. Para finalizar, nós temos que entender e compreender que esta ação, ela, como inaugura um processo, ela carrega consigo toda a estrutura, todos os componentes deste processo judicial que será inaugurado. Em especial, eu posso lhes dizer que a ação contém essencialmente 3 itens, 3 elementos, que farão toda a diferença ao processo. O primeiro item, o primeiro elemento a saber é: a ação necessariamente possui partes. Posso estabelecer partes no plural, quando nós temos autor e réu, ou autores e réus, ou pelo menos um autor, naqueles processos em que talvez não exista contenda. Segundo, toda ação traz consigo causa de pedir. Então, que são os fundamentos fáticos e jurídicos que justificam a busca pelo Poder Judiciário. E por terceiro, toda ação carrega consigo pedido. Então, as partes ou a parte, diante de uma causa de pedir, busca o Poder Judiciário e formula pedidos, no plural ou no singular. A partir desses 3 elementos é que nós teremos todo o desenrolar do processo. Por exemplo, como já é de nossa compreensão, nós temos as regras de competência. As regras de competência serão definidas a partir dos elementos da ação.
das partes, da causa de pedir e dos pedidos. Mais do que isso, nós temos diferentes sequências de atos para o desenvolvimento de um processo. Essa sequência de atos pré-estabelecida pela lei é chamada de procedimento ou rito processual. A depender das características da ação, a legislação define um procedimento, talvez o procedimento comum, ou talvez outros procedimentos de uma natureza diferenciada. Então, ter a correta compreensão de que a ação exercida inaugura um processo e traz consigo as características que importarão em todo o desenvolvimento do processo é de suma importância. Para finalizar, quando nós nos referirmos à ação como direito, devemos mencionar direito de ação. Quando nós nos referirmos à expressão ação de maneira isolada, subentendo, portanto, o ato jurídico de inaugurar um processo. Espero ter sido claro. Nos vemos na próxima. Até lá.